Pois bem, vamos começar então fazendo uma oração, pedindo a Deus a iluminação que precisamos. Pai amado, nós oramos agradecendo o privilégio de estudarmos essa carta que o apóstolo Paulo escreveu para os romanos e que o Senhor a preservou até chegar em nossas mãos. Nós agradecemos porque ela está em nossas mãos, porque o Senhor quis isso, porque o Senhor tinha algo para nos dizer nela e como ela nos traz ensino e alento e tanto benefício em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque foi com suor, foi com lágrimas, foi com açoites e com muito sofrimento que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, porque é fruto de uma entrega que ele teve para contigo, Senhor, para que pudesse o Evangelho ser proclamado naquela época e chegasse até nós. Agradecemos por isso, agradecemos pela fidelidade dele, pelo que o Senhor fez na vida dele. E pedimos, Senhor, para que não recebamos a graça em vão, que tudo aquilo que foi escrito, não somente em Romanos, como em outras cartas e em toda a Bíblia, não seja desprezado em nossas vidas, seja menosprezado em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos entender que, estando em nossas mãos, há uma responsabilidade em Te ouvir, em Te entender, em perceber tudo aquilo que Tu tens para conosco, para que sejamos melhores cristãos e assim sermos melhores pais, melhores filhos, melhores maridos, esposas e tudo mais, Pai. Todos os relacionamentos que o Senhor nos concedeu. Pai, nós oramos agradecendo para que esse último estudo desta carta seja algo que complete, Senhor, o ensino que foi dado em todos esses meses que nós passamos em torno dessa sagrada palavra, dessa bendita palavra, e que possa nos dar um alento e possa nos dar uma força, Senhor, para as nossas próprias lutas, para que nós sejamos também vitoriosos em Ti e assim também, Senhor, possamos proclamar esse Evangelho que tanto traz alegria e paz a todos. Nós oramos e agradecemos por tudo em Cristo Jesus. Amém. Então, meus queridos, nós estamos chegando ao final da carta de Romanos. Nós estudamos a semana passada, Romanos capítulo 15, do versículo 1 a 13. Nós vimos a respeito dos fracos na fé e dos fortes na fé. E nós vamos adentrar agora em Romanos 15, a partir do versículo 14. Só que eu vou fazer um pouco diferente agora. Não vou ler todo o trecho, porque ele é um pouco longo. E vou lendo e explicando à medida em que eu for desenvolvendo a mensagem. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que essa carta ela foi escrita num todo, de uma vez só. Nós estudamos em 17, 18 capítulos, né? Mas ela foi escrita de uma vez só e foi entregue de uma vez só. E pode ser que nas reuniões em que ela foi lida primeiramente lá em Roma, também foi lida de uma vez só. Nós picotamos, né? Nós colocamos porque ela é muito densa, ela é muito cheia, rica de detalhes, e por isso a gente quis examinar com um pouco mais de acuracidade, um pouco mais de cuidado cada parte. E ainda mesmo assim a gente não foi esmiuçando cada detalhe, porque aí certamente a gente estudaria bem mais do que 17 ou 18 semanas. Então, a gente não deve perder quando estivermos lendo tudo que foi dito para trás, né? Foi dito muita coisa para trás que deve estar mais ou menos na nossa mente para a gente poder entender essa finalização que vai ser feita a partir de hoje. Então, uma das coisas interessantes que fala esse Romanos, a carta aos Romanos, é quando ele sempre está falando a respeito de judeus e gentios, né? Judeus e gentios, para muitas pessoas é só uma questão histórica, mas é muito mais do que isso, conforme nós vamos ver. Paulo ele expõe na sua Bíblia, na sua carta aos Romanos, todo o plano de redenção de Deus. Se você quiser entender o plano de redenção de Deus, desde a criação do mundo até quando Ele fizer nova todas as coisas, você vai encontrar meio que pincelado muitas vezes, meio profundo em outras, mas você vai encontrar tudo nessa carta aqui. E é uma carta que muitos disseram várias vezes, né, que é uma carta que, por si só, ela traria todo o entendimento da vontade de Deus para a humanidade. É claro que as outras partes não podem ser desprezadas de forma alguma, mas essa parte é um bom resumo de tudo que foi falado, tudo que foi ensinado. Então, quando ele fala sobre judeus e gentios,
Na realidade, ele está falando a respeito de uma igualdade, mais do que uma diferença. Ele está falando de uma igualdade que foi estabelecida com a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios nos ensina que na cruz o Senhor Jesus de dois povos fez um, né? O povo judeu e os gentios, todos foram unidos naquela cruz. Ou seja, Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar misericórdia sobre todos eles. Ele coloca então tudo aquilo que foi escrito no Velho Testamento, se cumprindo em Jesus. Boa parte, mais de 300 e tantas profecias foram cumpridas, mas principalmente a efetivação de tudo aquilo que foi profetizado em relação ao Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo e trazer salvação. Isso foi concretizado na cruz do Calvário. Então, quando nós lemos a palavra e nós percebemos quando fala de judeus e gentios, mais do que pensar em uma rivalidade, uma dualidade, nós devemos pensar que existe uma comunhão, uma convergência em que o Antigo Testamento e o Novo Testamento se completam. É isso que a gente deve entender e conhecer profundamente as coisas que foram escritas no Velho Testamento é muito bom, porque basicamente todo o Novo Testamento está colocado sobre o Velho Testamento. As sombras do passado são colocadas à luz, ou a materialidade que é Cristo foi colocado então no Novo Testamento. Mas as sombras, aquilo que estava sendo projetado, que iria acontecer, foi feito no Velho Testamento. E quando a gente conhece um pouco mais do Velho Testamento, e a gente vai vendo no Novo Testamento as coisas bonitas, como elas realmente são, é uma alegria muito grande. A gente fica espiritualmente arrepiado, né? Quando a gente percebe como que Deus já predisse tantas coisas e como o Senhor Jesus Cristo veio, nasceu e cumpriu todas estas coisas de forma cabal. Não houve quem pudesse de forma alguma impedir o cumprimento daquilo que Deus tinha proposto. Ou seja, o nosso Deus não se deixa escarnecer, o nosso Deus não é pego de forma alguma em surpresa e ninguém pode tirar a vontade de Deus. Então nós estamos na mão de um Deus Todo-Poderoso que faz o que Ele realmente quer. E o que Ele quer é bom, agradável e perfeito. Então todas estas coisas nos levam a entender a partir daqui, o que ele fala em Romanos, no capítulo 15, no versículo 14. Diz assim: E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Aqui nós encontramos 3 aspectos bem interessantes para um crescimento saudável da igreja. Romanos, no capítulo 1 até o capítulo 11, falou sobre um corpo doutrinal, uma doutrina muito grande, profunda, como a gente já falou. A partir do 12, ele fala a respeito do culto racional, que é a justiça de Deus na prática, como fala o Gordon Fee e o Stuart naquele livro que eu falei para vocês a semana passada. Então, a justiça de Deus na prática é colocada a partir de Romanos 12 e vai chegar até Romanos 16. E a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele coloca na igreja que somos nós uma grande importância. Tanto ele é a cereja do bolo de tudo que foi escrito. Porque tudo que ele falou antes estava falando a respeito das coisas que aconteceram na história da humanidade, inclusive colocando o que Jesus Cristo fez. Mas de todos os relacionamentos existentes e possíveis, o mais importante é o relacionamento que nós temos entre nós. Porque a forma como nós, como igreja, nos relacionamos é a forma como o mundo vai enxergar como Deus se relaciona com o homem. E a forma como nós colocamos e lançamos o convite do Evangelho para que as pessoas venham participar. E é dentro do âmbito da igreja que nós somos suportados, nós somos cuidados, nós somos abençoados, nós somos corrigidos, tudo mutuamente. Então, a vida dentro da igreja é algo que deve ser muito bem valorizado. E é isso que a gente encontra aqui quando ele fala a respeito de 3 aspectos. Ele fala assim: eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade. E esses cheios de bondade é muito importante. Nós estamos cheios de bondade. O que é bondade? A bondade parece uma coisa muito subjetiva, né? O que é ser bom? Bom é não fazer mal, né? Então você coloca o reverso para definir aquilo que você quer. Mas eu gostaria de ler para vocês aqui um trecho bem interessante de uma pessoa que demonstrou bondade. Essa pessoa é Policarpo de Esmirna. Eu vou ler para vocês, e esse é um trecho que muitos irmãos acho que já conhecem,
a respeito de bondade. Como que funciona a bondade na vida do cristão? Começa assim: o som dos cascos à meia-noite, cavaleiros galopando no pátio e o retinir das armaduras dos soldados cercam a casa e despertam o velho. 2 oficiais apeiam dos cavalos e batem a porta de madeira com os cabos das lanças. As criadas, com cabelos desgrenhados e roupas de dormir, sobem correndo a escada e insistem para que o fugitivo de cabelos brancos se esconda embaixo da cama, no armário, em qualquer lugar. Contudo, ele pede que elas se calem, joga uma capa sobre os seus ombros frágeis, desce a escada, abre a porta e convida os homens que vieram prendê-lo para entrar na casa. Ele instrui as criadas: rápido, preparem alimento quente e algo para beber. Vocês não veem que estes homens estão cansados de tanto cavalgar a noite toda? Eles necessitam descansar um pouco. Ofereçam-lhe o que houver de melhor na casa. Confusos diante da inesperada acolhida, os oficiais lotam a sala e se aglomeram em redor de um braseiro de bronze no chão. Enquanto eles aquecem as mãos enrijecidas pelo frio da noite de 22 de fevereiro do ano de 166, Policarpo, o bispo ancião de Esmirna, faz o possível para que seus convidados se sintam confortáveis. Ele mesmo serve tanto aos oficiais como aos soldados os pratos quentes preparados por suas criadas. Que maravilhoso exemplo de bondade cristã! Um homem sendo perseguido, um homem que em breve provaria o gosto da morte ao ser queimado, preso em uma estaca, estava demonstrando amor pelos seus perseguidores. Esse homem estava exibindo o fruto do Espírito, a longanimidade, permitiu que ele acolhesse gentilmente seus captores. A benignidade fez com que ele pensasse nas necessidades deles, e a bondade agiu. O homem que estava sendo conduzido à morte, ao servir ele mesmo os que o perseguiam, atendeu às necessidades daqueles que foram buscá-lo. Essa história de Policarpo oferece-nos um exemplo vívido do fruto do Espírito Santo em ação. Então, isso é que é bondade. O que aquele homem tinha no seu coração para poder fazer todas aquelas coisas? Ele não estava simplesmente acolhendo uma pessoa necessitada e oferecendo a essas pessoas o que eles estavam precisando. Muito mais do que isso, o contexto era outro. Aquelas pessoas vinham lá, aqueles homens, aqueles soldados e oficiais, vinham para pegá-lo e levá-lo para ser morto. E ele viu a necessidade destes homens e fez tudo aquilo que nós ouvimos agora há pouco. Então, o que a gente enxerga nisso? Que a bondade é algo que é fruto do Espírito Santo, não tem como ser de maneira diferente. Por quê? Ele tinha longanimidade, uma paciência que estava além daquilo que se possa entender. E depois ele tinha a benignidade porque ele enxergou a necessidade. E por fim, ele agiu de acordo com a longanimidade e com a benignidade. Então a bondade são atos provindos de uma paciência que vem de Deus e do enxergar na necessidade dos outros. Esse é o contexto, isso é o que se faz dentro de uma igreja. Quando é necessário admoestar ou quando é necessário corrigir outras pessoas. Então, estar cheio de bondade é agir como esse Policarpo de Esmirna agiu. Todo conhecimento é outro trecho que fala aqui. Conhecimento é muito importante. Qualquer coisa que vai ser feita dentro da igreja, em caráter de admoestação, de correção, ou qualquer coisa visando ao estabelecimento da ordem dentro da igreja, a pessoa tem que ter, além da bondade, conhecimento da vontade de Deus. É necessário que aqueles que estão exercendo autoridade, vamos colocar aqui os fortes na fé, aqueles que, além de conhecerem a palavra de Deus, agem conforme Jesus agiu. Lembra semana passada, quem esteve aqui ou quem assistiu, que o nosso padrão de forte na fé é Jesus Cristo, aquele que pegou uma bacia, pegou a toalha e lavou o pé dos apóstolos. Então essa é a figura do forte na fé, aquele que veio para servir aqueles que estavam junto dele. Então essa é a figura do forte na fé. Agora esse forte na fé, dentro do convívio e do contexto da igreja, vai chegar e vai explicar e vai agir muitas vezes para admoestar. E admoestar significa exortar, significa repreender, significa
censurar muitas vezes. Então este é o ambiente em que a disciplina da igreja se faz. E é isso interessante a gente perceber que está no final da carta de Romanos, quando ele trata a respeito de homens dentro da igreja e a forma como eles vão agir e vão viver para que a palavra de Deus não seja blasfemada pelo mau porte daqueles que estão lá e ao mesmo tempo as pessoas sejam corrigidas para fazerem aquilo que Deus quer. Então esse é o contexto que nós enxergamos aqui. No verso 16, diz assim, 15:16: Entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Aqui ele brinca um pouco com a palavra. Ele está falando a respeito de oferta. E o que significa oferta aceitável? Isso está totalmente incluído dentro do contexto judaico. Por quê? Oferta aceitável era oferta colocada para as pessoas que pudessem praticar toda a lei mosaica. Era necessário verificar como que isso era feito através do livro de Levíticos. Só que isso não acabou. Isso não tinha ficado no passado, essa lei cerimonial não havia acabado, então ele, de certa forma, ele usa um jogo de palavras bem interessantes, em que ora ele coloca a importância dos judeus, ora ele coloca a importância dos gentios. Ele vai trabalhando dessa maneira para mostrar que um ou outro são partes do corpo de Cristo. E quando tanto o judeu quanto o gentio são salvos, eles são salvos pelo mesmo sacrifício do Senhor Jesus Cristo e são colocados no mesmo corpo. E se um ou outro começa a agir de uma forma um pouco diferenciada, precisa ver se realmente isso é um problema de erro de conduta ou um problema de negação da estrutura do Evangelho. E não é o caso aqui. Ele está colocando que são pessoas que simplesmente trouxeram coisas do judaísmo para dentro do convívio e tenta colocar em prática novamente. Então, parece um pouco complicado, porque na realidade isso são coisas para quem conhece um pouco mais dessa figura, dessa situação dos judeus e gentios. Mas quando nós trazemos para a nossa vida agora, nós pensamos entre os fracos e os fortes na fé. Pessoas que ainda não entendem muito bem e acabam colocando coisas que a Bíblia não coloca. Mas assim como existem pessoas que agem de maneira não tão completa conforme a palavra de Deus, existem aqueles que conhecem. E aqueles que conhecem devem agir com mansidão, com brandura, com bondade, sabendo do que está falando, que está apto para conhecendo realmente, e na hora de agir com forma especial para sempre trazer a pessoa para aquilo que é correto. E aqui, no versículo seguinte, ele fala assim: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Versículo 18: porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém, arredores do Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me de modo para pregar o Evangelho, não onde Cristo foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito: aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los, mas agora não tenho mais campo de atividade nessas regiões, e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da companhia de vocês. Então a gente enxerga aqui várias coisas interessantes. Paulo relata o seu trabalho para proclamar o Evangelho, a impossibilidade que ele teve de ir até os romanos, até então os seus planos que era de ir até a Espanha e de passagem voltar para Roma. Há um teor de amizade, há um teor de confiança.
ele explicar o que ele pensava em fazer, o que ele intencionava fazer, ao mesmo tempo, ele estava mostrando o caminho para os seus perseguidores o encontrar e o matar. Então há uma certa confiança no trato quando ele coloca isso escrito no papel, e ao mesmo tempo, no papel não, no papiro lá, né? Ou no couro, né? Depende onde ele foi escrito, provavelmente tenha sido em couro, né? Em pergaminhos que ele tenha escrito. Então quando ele coloca isso, demonstra uma proximidade, porque o relacionamento que existe dentro da igreja, seja entre irmãos, ou seja, entre líderes, é o mesmo. Não existe aquela hierarquia distintiva de distanciamento, mas uma proximidade. Uma proximidade assim como Deus nos é chamado nós chamamos a Deus de nosso Pai, apesar dele ser também o nosso Rei. Mas essa figura da proximidade é o que existe dentro do cristianismo. É isso que deve existir e não um distanciamento. Então, nos versículos 25 até o 29 diz assim: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Caia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem e, de fato, lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí. E bem sei que ao visitá-los irei na plenitude da bênção de Cristo. Ele está explicando os seus planos, de uma forma amorosa, de uma forma intimista, que é o que faz parte do relacionamento dos cristãos, e principalmente entre cristãos que estão na liderança com os seus liderados. Existem estudiosos que acreditam que houve essa quarta viagem literária. Alguns acreditam que houve essa quarta viagem missionária do apóstolo Paulo, por algumas evidências que são encontradas, mas não foram relatadas que ele foi uma quarta vez, que ele conseguiu chegar até a Espanha. Isso, pelo menos, não tem alguma coisa certa e a Bíblia não registra, mas é possível que ele tenha feito essa viagem que ele tinha tensionado fazer. Mas ele expôs o seu coração, ele abriu o seu coração. Paulo ensina, né, que nesse ponto, principalmente no versículo 27, na parte B, ele diz assim: porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com os bens materiais. Então, houve um tempo, e talvez até hoje haja algum resquício disso, em que os judeus, eles eram mal vistos. Eles falavam, os judeus crucificaram Jesus. Então, existem aqueles pensamentos antissemitas, né? aqueles pensamentos contrários. Há um tempo passado na história, eram perseguidos, porque eles eram os grandes executores, aqueles que rejeitaram, que mataram Jesus. E havia um certo preconceito em relação a isso. E isso não é bíblico, nunca foi bíblico. Porque aqui ele está falando a respeito de que esse povo, esses judeus, que eles tiveram todo aquele arcabouço de promessas, de alianças e tudo mais, tudo isso foi parte da vontade de Deus. E essas coisas, elas foram se desenvolvendo com o tempo, como a gente logo no começo do estudo falou, e que isso era a sombra daquilo que viria a acontecer no futuro, que era a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 30 diz assim: irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também por amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Aqui a gente encontra algo bem especial: lutar em oração. E aqui eu coloco um parênteses para aplicar um pouco isso para a nossa vida. O que significa lutar em oração? Como que alguém cujos aventais curavam pessoas e expulsavam demônios precisaria que alguém orasse por ele? Pois bem, era o que acontecia com o apóstolo Paulo. Pegavam os aventais dele, talvez escondido, talvez não, é uma brincadeira, de uma forma ou de outra, esses aventais, eles eram levados e as enfermidades eram tiradas da pessoa e até espíritos maus, demônios, eram lançados fora por causa desse avental. E esse homem,
que teve um contato junto com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, e que certamente deve ter visto, conversado com ele várias vezes depois, estava pedindo para que alguém lutasse para que esses romanos, que ele sequer conhecia até então. A igreja de Roma não foi fundada por Paulo, e Paulo até nesse momento não conhecia nenhum deles pessoalmente. E ele pediu para que esses homens e essas mulheres lutassem com ele pela fé, através da oração. Pois bem, lutar em oração não é dar uma oradinha, mas sim, como nós mesmos clamamos várias vezes com fervor e intensidade, quando passamos por alguma tentação ou tribulação, e nós sabemos que isso é uma verdadeira luta, nós devemos assumir essa posição de combater juntamente com outras pessoas. Nós combatemos juntamente com essas outras pessoas. Nós podemos pensar quem está sofrendo mais, as pessoas que estão perseguidas nesses lugares onde o cristianismo é proibido, mas também pelas pessoas que nós conhecemos, que nos pedem para orar por elas, porque estão passando por tribulação, estão passando por tentação, e nós damos uma oradinha muitas vezes. Isso, dar uma oradinha, não é lutar em oração. O crente, ele tem possibilidade de ajudar o outro crente, o outro cristão, orando como se fosse uma batalha, assumindo a dificuldade daquela pessoa como sendo a sua própria dificuldade, e orando para essa pessoa como se essa dificuldade fosse a sua própria dificuldade. Essa empatia, né, religiosa, vamos dizer assim, essa força é uma coisa que une os cristãos tanto para resolver o problema, como unem para outros aspectos, porque daqui a pouco você liga para a pessoa e fala assim: e aí, melhorou? Como é que está a situação? Como é que você se encontrou? Como que está? Nós estamos orando por você. Conte com a gente, naquilo que for possível, nós estamos aí para te ajudar. Então, esse é o verdadeiro lutar em oração. E esse homem, com tantas demonstrações que teve de poder que Deus colocou sobre ele, tantas coisas maravilhosas que ele fez, ele ainda pedia para que esses homens desconhecidos, mas que eram conhecidos por Cristo, porque eram seus irmãos pela fé, orassem e lutassem por ele. Então, Paulo se envolveu com eles, né? Paulo se envolveu com eles de uma forma especial, somente por cartas e por oração. Isso somente ocorre quando nós conhecemos e envolvemos uns com os outros de uma forma especial. E é justamente isso que os crentes devem possuir e praticar. Esse é o ponto, esse é o ápice do grande relacionamento. Foi para isso que nós fomos salvos. Foi para glorificar a Deus. Nós somos chamados a ser discípulos para glorificar a Deus e ajudar-nos uns aos outros. Esse é um ponto muito importante. Então, estamos investindo em relacionamentos dentro da igreja ou esbarrando-nos uns aos outros na igreja? Investindo em relacionamento é procurar essa pessoa e não somente esbarrar nessa pessoa. Ore a Deus pedindo a graça de ter irmãos, amigos para lutar com você. E ele encerra essa perícope aqui, né? Quando ele fala com a expressão Deus de paz. Quando a gente percebe aqui, no versículo 30, ele diz assim, versículo 33, e o Deus da paz esteja com todos vocês, amém. Ele não pediu para a paz de Deus estar com eles, mas o Deus da paz estar com eles. Você consegue enxergar a diferença entre o Deus da paz e a paz de Deus? Isso é importante a gente perceber que há alguma coisa mais profunda do que simplesmente um estabelecimento de uma solução na vida da pessoa vinda da paz de Deus. Mas o próprio Deus, que é a fonte de paz, estivesse com ele, com todos vocês. Então, Paulo, ele coloca aqui que o próprio doador da paz, ele deseja que as pessoas tivessem uma ligação tão grande com Deus, que as pessoas tivessem um estreito relacionamento através de todos os caminhos e meios de graças possíveis, para que eles sentissem a presença de Deus. E a paz é um dos grandes benefícios da presença de Deus. Um dos grandes benefícios da presença de Deus, além da paz, é a alegria. E o fruto do Espírito Santo, que é amor,
gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Coisas as quais a gente ora todo dia para ter. E Deus poderia falar para a gente, mas está aí, ó. Você ora para ter paz, alegria e todas essas coisas, eles são frutos do Espírito Santo. Incline-se para o Espírito. Viva pensando nas coisas de Deus, nas coisas lá do alto. Se dedique ao conhecimento da palavra e use os meios de graça. Automaticamente, o Espírito Santo vai frutificar na sua vida. E frutificando na sua vida, você vai sentir não somente a paz, mas todos os outros elementos que existem lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e 23. Aí nós entramos no último capítulo, que é Romanos capítulo 16, no versículo 1 e 2. Romanos 16, geralmente nós passamos rapidinho, porque parece que Paulo simplesmente está mandando alguns recadinhos e falando o nome de pessoas que a gente nem imagina quem seja. Algumas delas você consegue perceber que existe lá em Atos, se você for, está aqui, então tal pessoa apareceu aqui lá em Atos, mas bem um passant, bem rapidamente que isso é colocado. E dá a impressão que vamos terminar logo a carta, porque essa é a parte pessoal da carta, e essa parte não me diz nada. Era uma coisa entre Paulo e aquelas pessoas que ele conhecia. Engano. Nós encontramos muitas coisas colocadas aqui em Romanos no capítulo 16, e a gente vai ver algumas delas. Começa assim: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém ao santo, e a ajudem em tudo que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Febe é chamada de protetora, auxiliadora e serva. Provavelmente a portadora dessa carta aqui. Paulo reconhece e é grato porque ela, de certa forma, ela foi tão especial na vida dele e de certa forma ele gostaria de retribuir, fazendo o pedido para que os cristãos de Roma tratassem-na bem. Isso é um ensino para nós também. Como nós enxergamos as pessoas que estão do nosso lado? Quais benefícios nós podemos fazer para essas pessoas? E quando nós recomendamos essas pessoas a outras pessoas também? Às vezes, alguém que nós conhecemos, que vai em determinado lugar, vai mudar de uma cidade para outra, a gente pega lá no telefone pessoas que você conhece, olha, esse irmão ele vai ter que morar aí agora, você poderia dar um auxílio para ele em todos os sentidos? Você poderia conversar com ele, você poderia levá-lo até a igreja, dar uma assistência? Então, muitos irmãos que nós conhecemos não estão mais conosco, né? Alguns de nós poderíamos ter ajudados em algum ponto nesse sentido. Mas existe uma coisa muito interessante, que é o contrário disso. O contrário de você encomendar, entre aspas, uma pessoa para ir em um determinado lugar e ser bem tratada, é o fato contrário de você falar mal de uma pessoa. Porque nós devemos fazer de tal forma que as pessoas sejam beneficiadas pela convivência que nós temos. Quando nós falamos mal de uma pessoa para outra pessoa, é o sentido inverso disso. É o sentido que você quer que essa pessoa, se ela tivesse alguma coisa, algum relacionamento com essa pessoa, que ela acaba deixando de ter. Por quê? Porque ela vai assim, essa pessoa não é muito boa, ela não é muito honesta, alguma coisa nesse sentido. Então, quando a gente percebe o que Paulo fez aqui, ele faz com que outras pessoas gostem dessa pessoa que está do seu lado. E isso é muito importante. Porque o crente em Cristo, muitas e muitas vezes, ele acaba destruindo relacionamentos, coisas que o próprio Deus abomina, quem separa grandes amigos. Quando nós falamos mal de uma outra pessoa, nós muitas e muitas vezes estamos destruindo, estamos colocando malícia dentro do relacionamento daquela pessoa e fazendo com que as pessoas olhem de outra forma. E isso acaba com aquele relacionamento. Então, é importante perceber que existem comportamentos colocados aqui nessa carta que elas nos levam a tomar atenção para nós não agirmos de maneira diferente. No capítulo, ainda no 16, no versículo 3, diz assim:
Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Então, nós vimos aqui a saudação com Priscila e Áquila. Começa falando de uma mulher, lá ele está falando de outra mulher. Muitas e muitas pessoas acham que Paulo era machista. Eu já ouvi pessoas que falaram na minha cara dizendo assim, não, Paulo é machista por causa de algumas coisas que estão escritas aqui, que a gente não vai tratar hoje, né? Mas Paulo não era machista, Deus não é machista. Deus, ele tem ordem, Deus, ele sabe exatamente aquilo que ele quer. Então, nós encontramos aqui um dos aspectos que ele fala Priscila e Áquila. Priscila era esposa, Áquila era o marido. Outra coisa interessante, eles arriscaram a própria vida. Esses homens, esse casal Priscila e Áquila, eles viram a Paulo e viram qual a importância do trabalho dele, e eles consideraram o trabalho do Evangelho, de pregar o Evangelho, mais importante do que a sua própria vida. Que importância nós damos para o Evangelho? Agora, graças a Deus, no Brasil, estado de São Paulo, Araraquara, né? Não nos é necessário arriscar a nossa vida em relação a isso, mas o quanto nós valorizamos a pregação do Evangelho, quanto nós arriscamos muitas vezes uma reputação de sermos taxados como crentes, fanáticos, alguma coisa assim, e a gente não fala do Evangelho, a grande importância que ele tem para a nossa vida, porque foi o Evangelho, a palavra da cruz, poder de Deus para a salvação, que nos tirou da lama em que nós estávamos, da perdição e do caminho inexorável que nós estávamos traçando para o lago de fogo. Então, continuando aqui, nós percebemos outro ponto, que é ainda no versículo 5, diz assim: saúda o meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Olha que coisa interessante. Esse homem, o apóstolo Paulo, que tinha falado coisas tão profundas desde todo o plano redentivo de Deus, ele enxergava a pessoa e trazia no seu coração a alegria de ter visto a primeira pessoa, lembrar da primeira pessoa que foi salva em determinado lugar. O conhecimento da palavra de Deus nunca pode nos afastar, nos deixar superior, nunca pode fazer com que a gente esqueça de grandes pequenas vitórias da nossa vida. Grandes pequenas vitórias. Um homem de nome Epêneto, que eu não conheço ninguém, não sei na Bíblia que tem esse nome, né? E é um homem lá, naquele local, foi o primeiro, e isso ficou no coração e na lembrança do apóstolo Paulo. Que carinho que ele tinha por cada uma das pessoas que ele havia falado de Cristo, que ele falava do Evangelho. Isso é um ensinamento muito grande para nós. Que carinho nós temos uns pelos outros. Como nós ficamos alegres quando uma pessoa é salva em um evangelismo que a gente faz. Não é somente nós, mas toda a igreja deve se alegrar dessa forma. As pessoas que trabalham muito, nesses versículos seguintes, eu nem vou ler agora, mas a gente percebe que existem pessoas que trabalham muito, que sofreram junto com Paulo nas prisões, e como o sofrimento em conjunto une as pessoas. Nós sofremos uns com os outros pela causa do Evangelho. Muitas vezes o sofrer pelo Evangelho, o pregar o Evangelho não faz parte da nossa rotina. Mas quando nós sofremos juntos, isso nos une profundamente. E não havia competição, né? Alguns deles foram cristãos antes do apóstolo Paulo. Aqui ele fala, nesse trecho mais para baixo, né? Vamos ler. Nós temos um pouco tempo ainda. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Apesar de Paulo ter conhecido a Cristo um pouco depois dessas pessoas, não havia de forma alguma algum tipo de competição.
Saúdem Ampliato, meu querido amigo, no Senhor, saúdem Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Eustáquis. E assim por diante ele vai falando. No versículo 17, ele vai dizer assim: irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões, escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Não estamos mais falando sobre pessoas fracas na fé. Estamos falando de pessoas que estão destruindo a fé. É bem diferente do que ser um fraco na fé. Paulo fala para notar bem, prestar atenção, os que provocam divisões e que tem que fazer? Afastar-se dele, porque esses tais não servem a Cristo como Senhor, e sim a seu próprio ventre. Perdão. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas enganam o coração de pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso me alegro por causa de vocês. Paulo havia elogiado todas as pessoas, mas ele não tinha sido lisonjeiro com essas pessoas. Ele havia elogiado aquelas pessoas que ele tinha citado antes, mas é diferente de ser um lisonjeiro que procura arrebanhar as pessoas com palavras suaves e doces, mas não verdadeiras. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Aqui nós encontramos a palavra de esperança, a certeza que fecha essa perícope também, a graça de nosso Senhor Jesus. No versículo 21 a 24, mostra as pessoas que acompanhavam Paulo. Ninguém deve trabalhar sozinho para o Senhor. O aço afia o aço. Devemos procurar amizades cristãs verdadeiras. Elas suprem a nossa deficiência e às vezes seguram os nossos braços levantados, como aconteceu com Moisés, quando os seus braços estavam cansados e alguém segurou os braços dele para cima. O desejo pelo derramamento da graça fecha também essa perícope. No versículo 25, Paulo faz uma coisa interessante. Ele vincula a confirmação dos crentes mediante o Evangelho. Nada tem valor fora do Evangelho que nos salva e santifica também. E no versículo 26, Paulo menciona de forma subentendida a união dos judeus e gentios, todas as nações, quando diz escrituras proféticas, associando ao Deus atemporal, eterno, o pré-requisito, obediência na fé, que foi requerida desde lá do Éden. E encerra então essa carta com o versículo 27, que diz assim: a esse Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Deus é glorificado como o totalmente outro, o único, o distinto e sábio, que faz um plano redentor perfeito, como ele explicou na carta toda, demonstrando nessa carta a intermediação de Jesus Cristo. E Jesus significa Yahweh, que é Deus salva. Eu sou salva. E o rei, sacerdote e profeta, que é o significado da palavra Cristo. E depois ele fala para sempre, ou seja, aquele que é eterno. Uma aplicação para a gente encerrar especial em capítulo 6. Ore com fervor, lute em oração e viva e pregue a palavra. Ame a palavra. Envolva-se na obra de Deus de todas as maneiras possíveis e se relacione muito bem com os outros irmãos. Não use de lisonjas e nunca cause divisões por fofocas ou intrigas. Valorize quem está do seu lado e exteriorize esse valor com palavras verdadeiras de reconhecimento. Acima de tudo, procure conhecer mais a palavra e o seu amor por Deus e a sua obra vai aumentar muito. Esse então é a minha visão em oração de terminar essa carta para falar para vocês. Certamente muitas pessoas vão enxergar diferente, algumas coisas mais profundas e mais especiais ainda, mas isso foi o que tocou o meu coração, que eu gostaria de deixar para vocês também. Paulo encerra essa carta maravilhosa, mostrando os benefícios de um relacionamento cristão. E que a gente busque isso, e que a gente zele por isso, e que a gente seja defensor desse relacionamento. Amém? Vamos orar?
Estamos meio em cima da hora. Pai, nós oramos agradecendo, Senhor, mais uma vez por essa carta tão abençoada que chegou até nós. Pai, nós pedimos pelos nossos queridos irmãos aqui, que estão ouvindo pessoalmente, os que estão ouvindo em casa, também pelos irmãos que ainda ouvirão a respeito desta palavra, que o Senhor avive o interesse deles para conhecê-la mais profundamente. Que o Senhor nos transforme a todos nós pelo entendimento da Tua palavra. Graças te damos pelo testemunho tão especial do apóstolo Paulo, um mártir da fé, um dos mártires da fé, mas que foi totalmente especial, porque em sua própria história ele trouxe o judaísmo por ser fariseu e também trouxe o lado gentil por também ser um cidadão romano. Nós agradecemos porque o Senhor fundiu na vida dele essa possibilidade de dar essa mensagem para os gentios que somos nós. E agradecemos, Senhor, porque o Senhor, de uma forma tão maravilhosa, uniu esses dois povos no mesmo sangue derramado, o sangue do Senhor Jesus Cristo. A cruz de Cristo, daquele que estava com as mãos abertas, perfuradas, mas ainda sustentando e abraçando todos através de um amor incomensurável, incompreensível, mas tão bem-vindo em nossas vidas. Nós oramos agradecendo por tudo em Cristo Jesus. Amém.